Olá, pessoal! Bom, meu nome é Amilcar Pereira, eu sou doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Eu fiz também um pós-doutorado em Nova York, na Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos, e sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu faço parte da rede de historiadoras negras e historiadores negros. Acessem a minha apresentação, intitulada O Movimento Negro Brasileiro e a Circulação de Referenciais para a Luta Antirracista, que estará no portal Guelé 10, grande portal Guelé 10, importante portal Guelé 10, e também no acervo Cultne, que é comandado pelo nosso grande Dom Filó, e é uma grande honra estar apresentando o meu trabalho nessa articulação que tem sido realizada já há algum tempo pela rede de historiadoras negras e historiadores negros, o acervo Cultne e o portal Guelé 10. Me apresentei ainda há pouco e mencionei que fiz meu doutorado na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Mas parte do meu doutorado, parte das pesquisas para o meu doutorado, eu fiz na Universidade Johns Hopkins, lá nos Estados Unidos, na cidade de Baltimore, durante o ano de 2008. E depois, já como professor da UFRJ, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado em Nova York, durante os anos de 2015 e 2016, lá na Universidade de Columbia, em Nova York. Então, nessas minhas experiências nos Estados Unidos, eu desenvolvi pesquisas sobre o processo que me traz aqui, né, que dá título, inclusive, a essa apresentação, que é a circulação de referenciais para as lutas antirracistas na diáspora negra, na diáspora africana. Então, ao longo das minhas pesquisas nos Estados Unidos, né, desde o meu processo de elaboração da minha tese de doutorado, eu tenho encontrado evidências em muitas fontes históricas que demonstram a existência de uma circulação de referenciais que contribuem, em grande medida, para a construção da luta antirracista na diáspora africana. Isso é muito importante que eu diga, porque esse é o ponto central da minha apresentação. Eu trouxe no texto alguns exemplos, trouxe no texto também alguns referenciais bibliográficos que reforçam o meu argumento, mas o fundamental desse texto, dessa proposta de apresentação que eu preparei para vocês, é colocar em xeque uma afirmação que é muito comum, seja na universidade brasileira, seja inclusive em muitos meios de comunicação, ainda é muito comum uma afirmação de que o movimento negro brasileiro seria uma mera cópia, em menores proporções, né, do que aconteceu na luta pelos direitos civis protagonizada pela população negra lá nos Estados Unidos. Referenciais como as ações do Martin Luther King, Malcolm X, os Panteras Negras, teriam sido a principal fonte de inspiração para o que vai se tornar nos anos 70, nos anos 80 do século XX, aqui no Brasil, o movimento negro brasileiro. É claro que há muita inspiração no que acontecia nos Estados Unidos, né, no que diz respeito à luta da população negra nos Estados Unidos nas décadas de 1950, 1960, 1970, em função, inclusive, do poder econômico enfim, da quantidade de produções audiovisuais e também escritas, né, feitas nos Estados Unidos e divulgadas pelo mundo sobre o que acontecia naquele país. É a maior economia do mundo, enfim. Então, é um país que tem um poder muito grande e esse poder também se reflete nas informações que circulam e no quanto nós aprendemos, nós ouvimos, nós sabemos do que acontece nos Estados Unidos. Então, é claro que o movimento negro aqui no Brasil recebe influências, inspirações, né, do que acontece na luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Mas, como eu disse desde o início, o que as minhas pesquisas têm demonstrado há muitos anos é que há, na verdade, uma grande circulação de referenciais na diáspora há muito tempo,
muito antes muito antes desse processo da luta da população negra pelos direitos civis, que vai ter um momento ali nos anos 1950, em meados dos anos 1950, em que vai se deslanchar essa luta, né? Em que essa luta vai ganhar uma proporção muito grande nos Estados Unidos e principalmente também nos anos 1960. Ao longo das pesquisas, eu encontrei muitas evidências em arquivos históricos, principalmente em arquivos de periódicos, né, em jornais, em arquivos de jornais da imprensa negra dos Estados Unidos, mas não só da imprensa negra, também na imprensa em geral, em jornais como o New York Times, como o Washington Post, lá nos Estados Unidos, que evidenciam que havia uma preocupação muito grande da população negra, sobretudo, mas não só da população negra nos Estados Unidos, em relação às lutas protagonizadas por negros na diáspora e também no continente africano. Então, ao longo das minhas pesquisas, eu encontrei muitas reportagens em diversos jornais, principalmente nos jornais da imprensa negra, lá nos anos 30, nos anos 50, falando sobre as independências, sobre as lutas independentistas no continente africano, as lutas na Etiópia, as lutas depois em Gana. Eu descobri lá, fazendo pesquisas, que, por exemplo, o Martin Luther King foi num evento fundamental lá da independência de Gana, no final dos anos 50, ele participa daquele evento, já como uma liderança importante negra nos Estados Unidos, né? Mas há uma circulação evidente, que inclusive remonta ao final do século XIX. Então, nesse processo de circulação de referenciais que informa a luta antirracista pelo mundo, né, especialmente na diáspora africana, o Brasil também foi produtor de referenciais que circularam historicamente e que contribuíram para o desenvolvimento da luta antirracista, não só aqui no Brasil especificamente, mas também nos Estados Unidos, em Porto Rico, em países africanos e em muitos outros lugares, sobretudo nos anos de 1930. Então, ao longo das pesquisas, né, lá nos arquivos do jornal Chicago Defender, por exemplo, que é o principal jornal da imprensa negra nos Estados Unidos. O Chicago Defender foi criado em 1905, no iniciozinho do século XX, e é um jornal que consegue estabelecer uma edição semanal de circulação nacional. Então, era um jornal muito grande, lido pelos Estados Unidos todo, né, pelo país todo. O editor desse jornal, o Robert Abbott, em 1923, conseguiu, depois de muita luta, muita dificuldade com o Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, muita dificuldade para conseguir um visto de turismo, já que ele era um homem negro, e havia uma série de limitações e muitas vezes, inclusive, de impedimentos que homens e mulheres negras dos Estados Unidos viessem para o Brasil, mesmo como turistas. Isso é uma outra história que eu conto na minha tese de doutorado e que depois virou livro, né? Eu vou fazer uma propaganda daqui a pouco aqui do meu livro, chamado O Mundo Negro. Mas o Robert Abbott, depois de muitas tentativas, consegue visitar o Brasil em 1923. E nessa viagem que ele faz ao Brasil, ele acaba estabelecendo contato com várias pessoas negras aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, mas também aqui no Rio de Janeiro. E algumas dessas pessoas tornam possível a criação de um intercâmbio entre o jornal do Robert Abbott, lá nos Estados Unidos, do Chicago Defender, e um dos principais jornais da imprensa negra aqui no Brasil, o Clarim da Alvorada, que foi criado em 1924 e que circula até 1932. Esse jornal é muito importante para a gente entender o movimento negro brasileiro, já que é um dos primeiros jornais ali no final dos anos 20 que vai estabelecer uma perspectiva mais militante, mais aguerrida, no sentido de denunciar o racismo e de buscar, através da divulgação das informações por esse jornal, vai buscar a realização de campanhas políticas para tornar possível a melhoria das condições de vida da população negra em São Paulo. Então, o Robert Abbott recebia informações sobre o que acontecia no movimento negro brasileiro através do Clarim da Alvorada e também de outras fontes de informação que ele certamente tinha, né? Como os próprios intercâmbios com as pessoas que ele conheceu e que manteve ao longo dos anos depois em que visitou e passou alguns meses aqui no Brasil. E o Clarim da Alvorada chega a criar uma coluna chamada O Mundo Negro, para justamente divulgar as informações
que ele recebia não só do Chicago Defender, mas também de outros jornais, enfim, de outras fontes de informação que chegavam sobre o que acontecia com a população negra, especialmente sobre as lutas, as conquistas, as vitórias da população negra na diáspora africana. Essa coluna, O Mundo Negro, que era publicada no jornal Clarim da Alvorada, era também o título de um jornal publicado em Nova York, chamado The Negro World, né, O Mundo Negro, publicado em Nova York pelo Marcus Garvey, uma liderança panafricanista muito importante, lá do início do século XX. Então, esse título, né, O Mundo Negro, que era o título de um jornal publicado pelo movimento panafricanista, né, por uma das principais lideranças, o Marcus Garvey, lá em Nova York, e também uma coluna do Clarim da Alvorada, que divulgava o que acontecia com a comunidade negra na diáspora, divulgava aqui no Brasil, através desse jornal, o Clarim da Alvorada, é esse título que acaba se tornando o título do meu livro, né, O Mundo Negro, que foi publicado em 2013, é resultado da minha tese de doutorado. Ele estava esgotado, mas felizmente foi reeditado no final do ano passado e está disponível hoje nas melhores livrarias. É uma parte desse meu livro, o terceiro capítulo, em que eu trato justamente dessa circulação de referenciais para a luta antirracista na diáspora africana, dessa parte do terceiro capítulo que eu trato aqui nessa apresentação. Então, esse intercâmbio que existia entre o Clarim da Alvorada e o Chicago Defender vai tornar possível que a gente perceba como, simplesmente, entre os anos 30 e 40, que é considerado, né, o período considerado como o ápice de importância da imprensa negra nos Estados Unidos, e quem diz isso são historiadores estadunidenses, né? No texto eu cito ao menos 3 autores, né? 2 negros e um branco, que estudaram, né? Que pensaram a importância da imprensa negra nos Estados Unidos, e também o próprio W.E.B. Du Bois, né? Uma das principais lideranças panafricanistas do século XX. O W.E.B. Du Bois também diz, inclusive numa publicação que ele faz no Chicago Defender, nos anos 40, ele fala sobre a importância da imprensa negra naquele contexto político lá nos Estados Unidos, já que era simplesmente o ápice da importância dessa imprensa negra para a população negra nos Estados Unidos. As pessoas liam os jornais da imprensa negra e divulgavam as informações que obtinham através da imprensa negra, mesmo para quem não sabia ler, já que os jornais eram lidos em salões, né, de barbearias, em pequenos comércios. Então, essas informações que circulavam pelos jornais acabavam chegando à comunidade negra como um todo. E, sobretudo, nesse período, dos anos 30 e 40 do século XX, é o período de maior importância dessa imprensa negra, segundo os historiadores estadunidenses. E é nesse contexto, entre 1935 e 1937, que eu encontrei 20 reportagens no principal jornal da imprensa negra nos Estados Unidos, o Chicago Defender, fazendo altos elogios, apresentando a Frente Negra Brasileira, essa organização criada em São Paulo em 1931, da qual o próprio editor do jornal Clarim da Alvorada, o José Correia Leite, foi um dos fundadores, uma das pessoas que mais se mobilizou para que existisse essa Frente Negra Brasileira, reunindo diversas tendências, diversos setores do movimento negro que já se articulavam em São Paulo, lá no final dos anos 20, início dos anos 30. Então, nesse contexto ali dos anos 30, em 1931, é criada essa grande organização que vai reunir milhares de pessoas, e essa organização vai publicar o seu próprio jornal, chamado A Voz da Raça, vai lutar muito pela melhoria das condições de vida da população negra, vai estabelecer algumas demandas importantes, e algumas dessas demandas chegam, inclusive, a ser atendidas pelo poder instituído à época. O Getúlio Vargas chega a receber representações da Frente Negra em 1932, em 1933, e atende algumas de suas demandas, há registros históricos nesse sentido. A Frente Negra vai se tornar, inclusive, um partido político em 1936, depois de uma batalha jurídica, consegue se registrar como partido político. Então, o segundo partido político negro das Américas, né? O primeiro partido político negro que a gente tem notícias foi criado em Cuba em 1909, se eu não me engano, o Partido Independiente de Color, Partido Independente de Cor,
criado em Cuba, e o segundo é justamente a Frente Negra Brasileira, criada em São Paulo em 1931, que se torna um partido político em 1936. Essa organização chama muito a atenção da população negra nos Estados Unidos, tendo em vista a capacidade de organização. A gente tem registros, eu cito no texto alguns registros nesse sentido, né? De trechos, né, de reportagens dizendo que a Frente Negra era a maior organização política do Brasil, ou que a Frente Negra reuniu milhares de pessoas em frente ao Palácio do Catete, ao Palácio Presidencial, para que as suas reivindicações fossem ouvidas pelo presidente. Tudo isso demonstra que havia um interesse muito grande da população negra nos Estados Unidos, sobretudo dos editores dos jornais da imprensa negra, um interesse muito grande em saber o que a população negra produzia em termos de luta, não só aqui no Brasil, mas, como eu já disse, na diáspora e no próprio continente africano. E nesse contexto, justamente nesse contexto, a imprensa negra dos Estados Unidos vai apresentar a Frente Negra Brasileira, principalmente a Frente Negra Brasileira, como uma fonte de inspiração, de organização política, inclusive demonstrando que algumas das demandas dessa organização vinham sendo atendidas pelo poder instituído aqui no Brasil. Isso nos leva a crer que o movimento negro brasileiro não foi simplesmente uma mera cópia do que acontecia nos Estados Unidos em anos posteriores. Ao contrário, a gente pode entender que, no momento de maior importância da imprensa negra nos Estados Unidos, justamente uma das principais instituições que vão tornar possível o deslanchar da luta pelos direitos civis da população negra nos anos 1950, a imprensa negra é uma dessas instituições que vai ser fundamental, né? Os historiadores estadunidenses falam em 3 instituições que teriam sido fundamentais para o deslanchar da luta pelos direitos civis nos anos 1950. A imprensa negra, como eu já disse, sobretudo nos anos 1930 e 1940, que tem ali o ápice da importância, o momento em que a imprensa era mais lida, mas tem também as igrejas negras, né, que formaram quadros, lideranças importantes, como Martin Luther King, por exemplo. Se a gente amplia aí a ideia de igreja no espaço religioso, há outras lideranças de outras religiões, né? Principalmente o Malcolm X, que talvez seja o mais famoso, líder islâmico, né? Muçulmano, mas também, além da Igreja Negra e da imprensa negra, outra instituição fundamental para fortalecer o movimento e tornar possível deslanchar da luta pelos direitos civis nos anos 1950 seria a Universidade Negra. A Universidade Negra também formou lideranças muito importantes, como Stockley Carmichael, que era uma das lideranças estudantis da Universidade Howard, lá em Washington, uma universidade historicamente negra, e muitas outras lideranças políticas que surgem desse movimento estudantil nas universidades historicamente negras lá nos Estados Unidos. Então, essas 3 instituições, ao longo do tempo, antes ali dos anos 1950, teriam sido fundamentais para tornar possível o deslanchar da luta pelos direitos civis nos anos 1950. E numa dessas 3 instituições, né, na imprensa negra, a Frente Negra Brasileira era apresentada como um exemplo, como uma fonte de inspiração, simplesmente no maior jornal dessa imprensa negra, que é o Chicago Defender. Uma curiosidade é que todas essas 20 reportagens que apresentam a Frente Negra nos termos em que eu mencionei, como uma força política, como um exemplo a ser seguido, como uma inspiração, todas essas edições, todas essas reportagens foram publicadas na edição de circulação nacional, porque o Chicago Defender tinha uma edição de circulação local em Chicago, que era diária, né, todos os dias, e uma edição semanal aos sábados que circulava pelo país todo, era uma edição de circulação nacional. E todas essas 20 reportagens, somente entre os anos de 1935 e 1937, todas essas 20 reportagens foram publicadas na edição semanal, que circulava pelo país todo. Então, a gente pode perceber que, na verdade, o Brasil e o movimento negro brasileiro, especificamente, principalmente a Frente Negra Brasileira, que era a maior organização do movimento negro na primeira metade do século XX aqui no Brasil, porque a Frente Negra não existia só em São Paulo, eu não disse antes, a Frente Negra, que era uma organização muito conservadora, inclusive o seu primeiro líder, o primeiro presidente da Frente Negra, Arlindo Veiga dos Santos, inclusive
divulgava, né, era adepto de uma ideologia que ele chamava de patronovista, que tinha uma perspectiva monarquista, era uma pessoa muito conservadora, mas a organização em si era uma organização ultranacionalista, muito conservadora, que inclusive não buscava solidariedade com a África, por exemplo, né? Já se afirmava como uma frente negra brasileira, né? Eles diziam o tempo todo que estavam aqui há 400 anos, que haviam construído esse Brasil, esse país, e que eram brasileiros e, portanto, buscavam a integração da população negra na sociedade nacional, né? A busca disputando o que seria o nacional é uma característica fundamental dessa organização política do movimento negro no início do século XX, na primeira metade do século XX. Então, essa organização é a que mais circula, é a que mais tem as suas informações divulgadas na diáspora e, sobretudo, nos Estados Unidos. Então, a gente pode perceber que no ápice da importância da imprensa negra nos Estados Unidos, que vai tornar possível, vai contribuir em grande medida para o deslanchar da luta pelos direitos civis, o movimento negro brasileiro aparece nessa imprensa negra como um exemplo a ser seguido, como uma fonte de inspiração. Então, essas fontes históricas, essas evidências nos mostram que o movimento negro brasileiro não é simplesmente uma cópia, ao contrário, essa circulação de referenciais que existe há muito tempo, né? A gente não pode perder de vista o que o Paul Gilroy, né, esse autor, esse sociólogo tão importante, que, enfim, é um professor, que foi professor na London School of Economics durante muitos anos, que publicou um livro clássico para nós, né, chamado Atlântico Negro. O Paul Gilroy nos lembra que o piloto do Colombo, né, da esquadra lá dos navios, né, do Cristóvão Colombo, o piloto era um homem negro africano chamado Pedro Nino. Então, há uma circulação, ele usa a metáfora do navio como um espaço de circulação de referenciais para a construção do que a gente vai entender como uma identidade negra, que é produzida na luta política, né? Primeiro contra a escravidão e, na sequência, contra o racismo, essa luta política que torna possível a construção de uma identidade negra. Então, essa circulação de referenciais que vão informar a luta política da população negra, seja a luta por liberdade, depois a luta por dignidade, por igualdade, por humanidade, contra o racismo, essa circulação existe há muito tempo e o movimento negro brasileiro no século XX também vai contribuir para essa circulação, produzindo referenciais, produzindo inspiração, produzindo exemplos que vão servir para que outras pessoas em outros estados, em outros lugares, em outros países também desenvolvam a luta antirracista de acordo com as especificidades, com as contingências, com as possibilidades que cada espaço, que cada território, que cada temporalidade permite. Então, tudo isso que eu disse agora me parece resumido no que eu tenho chamado de uma perspectiva transnacional. Eu acho fundamental a gente entender essa circulação de referenciais para a Constituição e para o desenvolvimento da luta antirracista. Essa circulação não se restringe a um território nacional, uma circulação transnacional, portanto, assim como o racismo é um elemento que não respeita os territórios nacionais, os estados nacionais, a luta antirracista, historicamente, também não respeitou. A gente precisa entender essa luta antirracista a partir de uma perspectiva transnacional, já que essas informações que vão servir, que vão ser fundamentais para o desenvolvimento das lutas antirracistas, essas informações, esses referenciais circulam na diáspora como um todo. E a gente precisa conhecer as histórias de luta produzidas no Brasil. A gente precisa conhecer as histórias das organizações negras brasileiras. A gente precisa conhecer as histórias das lideranças negras brasileiras que produziram, que contribuíram, que pensaram, que escreveram também, que publicaram seus jornais, seus livros, e assim têm contribuído para o desenvolvimento da luta antirracista na diáspora e também, em muitos casos, no continente africano. A gente precisa conhecer essas histórias porque essas são nossas histórias. A história da Frente Negra Brasileira é a história do Brasil. E é a história que todas nós precisamos conhecer. Não só nas escolas brasileiras, mas no país como um todo. A gente precisa conhecer as nossas histórias. Eu tentei trazer aqui um pouco
dessa história da circulação de referenciais a partir do exemplo da Frente Negra Brasileira, que vai ser muito importante na primeira metade do século XX. Porque o primeiro partido negro dos Estados Unidos é 30 anos depois da Frente Negra. A ideia do poder negro, que é tão normal, a gente ouve o tempo todo Black Power, que é fundamental, que eles buscam conhecer buscam exemplos mesmo, porque a própria participação política da população negra nos Estados Unidos, depois do período da reconstrução, é muito limitada. Você teve ali no período da reconstrução, depois do fim da escravidão, da abolição da escravatura lá nos Estados Unidos, no final do 19, segunda metade do 19, tem um período ali de mais ou menos 10 anos, que é o período da reconstrução, em que houve uma participação política da população negra nos Estados Unidos. Depois é o fortalecimento da supremacia branca, que vai impedir, que vai buscar de diferentes formas, inclusive através do assassinato, dos linchamentos. É uma história muito terrível. E a participação política da população negra é simplesmente negada. Até hoje há resquícios, né, das estratégias utilizadas historicamente, principalmente no sul dos Estados Unidos, estratégias criadas para impedir que a população negra participasse do processo político, né, das eleições, etc. Mas isso vai ser muito difícil no início do século XX lá nos Estados Unidos. E eles olhavam para essas experiências como a da Frente Negra, para essas experiências como a da Frente Negra, né, que se organizava politicamente e que buscava que as suas demandas, que as suas reivindicações fossem atendidas pelo poder instituído através de uma organização muito bem feita, né? Eles faziam passeatas, reuniam milhares de pessoas. Isso era divulgado nos jornais. Algumas das reportagens que eu cito no texto mostram exatamente essa face da organização política, da mobilização, né? da busca pelas suas reivindicações serem atendidas diretamente em relação ao poder instituído à época, né? No caso, o Getúlio Vargas vai receber a Frente Negra, né? Uma das demandas mais conhecidas, uma das histórias mais conhecidas nesse sentido, que já foi retratada, esse encontro, inclusive, pela Olívia Cunha, num texto muito bacana. Se eu não me engano, o título, eu estou lembrando agora, né? Se eu não me engano, o título é 1932, o ano em que fizemos contato, da Olívia Cunha, lá do Museu Nacional. Ela vai narrar ali, a partir das fontes históricas, como uma delegação da Frente Negra recebida pelo Getúlio Vargas, lá em 1932. Mas há, por exemplo, o caso da Guarda Civil em São Paulo, que não permitia a entrada de negros, não aceitavam negros na Guarda Civil. E desde os anos 20, lá em 1926, 1927, 1928, há um movimento da população negra em São Paulo tentando derrubar um decreto que existia no estado de São Paulo proibindo a entrada de negros na Guarda Civil. Então havia uma proibição legal, né? A gente fala sempre que no Brasil é diferente dos Estados Unidos, não havia uma segregação jurídica, não havia nas leis e tal, mas há casos em diversos estados muito evidentes de uma segregação oficial, pautado inclusive na legislação. Esse decreto do Estado de São Paulo proibia a entrada de afro-brasileiros na Guarda Civil. E essa campanha é feita muito intensamente ali a partir dos anos 1926, 1927, pelo Centro Cívico Palmares e também por outras organizações negras. Em 1928, o presidente do Estado de São Paulo, como se dizia à época, o Júlio Prestes, ele derruba esse decreto. Não existia mais o decreto proibindo a entrada de afro-brasileiros. E o movimento negro continua pressionando, mas simplesmente nenhum negro foi contratado em 1929, 1930, 1931, e é justamente em 1932 que é feita uma mobilização muito grande pela Frente Negra Brasileira no Rio de Janeiro. Eles são recebidos pelo Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas determina que naquele dia, se eu não me engano, 200 ou 300 afro-brasileiros fossem contratados pela Guarda Civil de São Paulo. Então, essa história é muito emblemática, porque é uma organização política que é recebida pelo presidente da República e que tem uma demanda histórica importante, porque a gente sabe o papel da força policial na perpetuação do racismo, né, da discriminação contra as pessoas negras. E o movimento negro, na Frente Negra Brasileira, é recebida pelo presidente, o presidente atende a essa demanda e faz com que naquele mesmo dia
a Guarda Civil de São Paulo contratasse pessoas negras, e são contratadas. Uma dessas pessoas negras chega ao comando da tropa da Guarda Civil de São Paulo anos depois. Então, os negros norte-americanos que buscavam formas, estratégias, possibilidades de se organizar politicamente, naquele contexto, viam a Frente Negra Brasileira como uma inspiração, uma fonte de inspiração. Então, a meu ver, o principal aspecto que eles admiravam, né, que eles olhavam de uma forma muito intensa aqui para o que o movimento negro fazia aqui no Brasil, era justamente as possibilidades de articulação política, de construção de organização política. Tanto que, numa das manchetes mais importantes, que eu coloquei, inclusive, que eu acho mais importante, né, que eu encontrei na minha pesquisa, que eu coloquei no texto, que está lá no portal do Guelé 10, é uma manchete que falava sobre a criação de uma frente negra norte-americana inspirada, né, seguindo o exemplo da Frente Negra brasileira. Isso é um barato, né? Eles buscavam formas de se organizar politicamente, estratégias e possibilidades. Isso também vai acontecer depois com os olhares que eles tinham para o que acontecia na África, né? Sobretudo na Etiópia, no final dos anos 30. Eu encontrei várias reportagens no Chicago Defender, no Baltimore Afro-American e outros jornais da imprensa negra estadunidense, olhando, né, para o que acontecia, para as lutas que aconteciam nesse momento, no final dos anos 30, na Etiópia. Então, eles buscavam essas estratégias políticas, as possibilidades de fortalecimento de uma... Tem aí, nesse momento, também todo o movimento da negritude, né, da negritude, né, as poesias e o movimento literário, cultural que está acontecendo nos países não só africanos, mas também caribenhos. Tem Aimé Césaire, Leopoldo Sédar Senghor, uma série de outros autores produzindo, né, cultura negra, né, essa ideia de negritude que também vai marcar. Ou seja, essas informações, esses referenciais para a luta antirracista circulam na diáspora africana e informam o próprio desenvolvimento, a própria constituição da luta antirracista nos diferentes espaços, né, e nas diferentes temporalidades. Nesse contexto dos anos 30, a Frente Negra Brasileira era vista como uma fonte de inspiração, como organização política, né? Como frente, como possibilidade de articulação para a luta contra o racismo. Isso depois vai diminuir, né? Se a gente leva em consideração os anos 60, 70, o movimento negro brasileiro desaparece praticamente da imprensa negra estadunidense. Eles deixam de olhar o que acontecia no Brasil naquele momento. A gente tem aí, sobretudo a partir de 64, né, enfim, uma dificuldade muito grande do movimento negro se organizar politicamente, em função da ditadura que era imposta, né, no Brasil a partir de 1964. Então, e lá eles estavam justamente criando outras formas de organização. Não posso deixar de dizer que o partido político da Frente Negra, né, que foi criado aqui no Brasil em 1936, como eu já disse, o segundo partido político negro nas Américas, foi criado 30 anos antes do primeiro partido político negro nos Estados Unidos, que é criado em 1966, exatamente 30 anos depois. Então, naquele contexto dos anos 1960, com Panteras Negras, Malcolm X, Martin Luther King, todo o impacto que a luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos teve, não só nos Estados Unidos, mas também na diáspora, o que acontecia aqui no Brasil não era visto como muito importante para aquela imprensa negra. Então, como eu defendo a ideia de que há uma circulação de referenciais, em diferentes tempos, essa circulação tem contribuições mais intensas em diferentes espaços, né? Nos anos 60 e nos anos 70, a grande fonte de referenciais para a luta antirracista no mundo está nas lutas independentistas no continente africano e nos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o nosso grande Dom Filó, que está aqui conosco gravando, conhece muito, viveu muito bem essa história lá com o Soul Grand Prix, né, com toda a discussão do movimento Soul no Rio de Janeiro. Havia uma influência muito grande, né, do que vinha dos Estados Unidos, né, da movimentação, da estética, das palavras de ordem, né, da luta política
do Black Beautiful, do Black Power, que são características dos anos 1960 lá nos Estados Unidos, mas havia também toda uma série de referenciais que vinham do continente africano, das lutas revolucionárias, das lutas independentistas, né? O meu nome, Amilcar, é uma homenagem que o meu pai fez a uma das maiores lideranças africanas daquele momento, né? O Amilcar Cabral, que era uma liderança fundamental nas lutas independentistas na Guiné-Bissau, onde ele nasceu, Cabo Verde, Angola, Moçambique, que eram países africanos colonizados pelos portugueses. Então, as formas de luta, as estratégias, as formulações teóricas, né? O Amilcar Cabral era muito conhecido aqui naquele momento, nos anos 70, como uma liderança teórica, como um intelectual que pensava a luta anticolonialista, a luta antirracista e que produzia conhecimento. E esse conhecimento produzido e apresentado aqui através dos livros, né, através dos textos que circulavam, eram muito importantes para o desenvolvimento da luta antirracista aqui no Brasil, para a constituição do movimento negro nos anos 1970, 1980, ainda na luta contra a ditadura então imposta aqui no Brasil, com muita dificuldade de organização, de articulação, de mobilização, mas aprendendo, se inspirando, recebendo referenciais e produzindo, pensando, né, criando seus próprios jornais também aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Aliás, é importante que se diga, né, esse ano de 2021, a gente precisa celebrar os 50 anos da criação do 20 de novembro, né, como dia a ser celebrado pela população negra, né, em substituição ao 13 de maio. Esse 20 de novembro foi proposto pelo Movimento Negro do Rio Grande do Sul em 1971, pelo Grupo Palmares, né, sob a liderança aí do Oliveira Silveira, do saudoso Oliveira Silveira. Esses referenciais vão sendo produzidos aqui também, né? Palmares, Zumbi, e o que isso significa para o movimento negro nos anos 70 também vai impactar subjetividades, vai impactar possibilidades, signos, significados que são construídos na luta antirracista pelo mundo. A gente tem muitas notícias lá nos Estados Unidos dos anos 70 sobre pensando Palmares, pensando Zumbi como referenciais importantes de luta, né? Nessa perspectiva mais panafricanista que vai ser forte lá no nacionalismo negro dos estadunidenses lá nos anos 60, 1970. Há muitos outros exemplos e há muitas outras histórias entre as nossas histórias que nós precisamos conhecer, e eu convido a todas, a todos, para permanecerem semanalmente consultando, lendo os artigos da coluna Nossas Histórias, publicadas aí nessa articulação tão bonita e tão importante entre a rede de historiadoras negras e historiadores negros, o acervo Cultne e o portal Guelé 10. Continuem conosco, muito obrigado, um abraço.